Jogos para desenvolver o pensamento cuidadoso. O jogo dos dilemas. Um jogo para refletir, questionar e discutir sobre o que fazer para resolver vários tipos de conflitos. Viviane Zumpano, editora Matrix. Leia sobre os conflitos hipotéticos a seguir e identifique a resposta que melhor combina com a sua reflexão. Nível Aprendiz. Faça 2 colunas com números de 1 a 10 em seu caderno. Na primeira, marque as alternativas que melhor combinam com a sua reflexão. Estas são respostas pessoais. Na segunda, identifique as opções a que os tipos de conflitos se referem. 1. Seu pai é professor de matemática e atualmente dá aulas na sua turma. Você tem algumas dificuldades nessa matéria e precisa estudar muito para tirar uma nota mediana. Um dia, seu pai esquece sobre a mesa do escritório uma folha e, ao olhar, você percebe que se trata do modelo da sua próxima prova de matemática, a que tem mais conteúdo para estudar. A sua atitude é: A. Pegar a prova e compartilhar com todos os seus colegas. B. Pegar a prova, copiar as questões e colocá-la de volta no lugar. C. Comentar com seu pai que viu a prova em cima da mesa e pedir para ele ter mais cuidado. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 2. Na aula de educação física, o professor propôs uma corrida entre 2 equipes e marcou a chegada com cones. Enquanto você está na fila esperando a sua vez de correr, percebe que um integrante da sua equipe, que já correu, movimentou o cone para frente com o objetivo de encurtar o trajeto do seu time. Ao ver o que o seu colega fez, você... A. Avisa o professor que seu colega está trapaceando, mesmo ele sendo da sua equipe. B. Finge que não percebeu e continua esperando sua vez. C. Finge que não percebeu e, ao final, agradece seu colega por facilitar as coisas para o time poder vencer. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 3. Seu animal de estimação está sofrendo devido a uma grave doença. O veterinário que o atendeu disse à sua família que há 2 opções: deixar o animal continuar em sofrimento até a morte ou aplicar uma injeção que tirará a vida dele de modo rápido. Em meio a muita tristeza enquanto discutem, seus pais pedem a sua opinião. Você: A. Prefere aguardar que o animal morra de forma natural. B. Prefere que o veterinário aplique a injeção. C. Pede para que seus pais decidam o que fazer. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 4. Você foi escalado para um trabalho em grupo com 3 colegas de classe. Marcaram dia e horário para fazer o trabalho, mas você não conseguiu comparecer e também não se interessou em perguntar depois se os seus colegas precisariam da sua ajuda. No dia da entrega ao professor, o grupo colocou seu nome no trabalho e a nota foi muito boa. No dia seguinte, o professor solicitou que todos fizessem uma avaliação individual da participação e colaboração no trabalho em grupo. Na sua ficha de avaliação, você: A.
escreveu que não fez a sua parte e que você não merece a mesma nota dada ao grupo, pedindo uma segunda chance ao professor. B. Escreveu que ajudou o grupo e que ficou muito contente por todos terem se saído bem. C. Escreveu uma carta pedindo desculpas aos colegas e ao professor. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 5. Você está com alguns amigos passeando pelo shopping quando vê uma criança da sua idade, aparentando ser muito pobre, furtar um lanche que estava exposto na vitrine de uma lanchonete depois de ser quase expulsa pelo atendente que havia se negado a dar o lanche a ela. O furto aconteceu sem que o atendente percebesse, pois a lanchonete estava cheia de gente. Ao ver a cena, você A. Avisa a atendente da lanchonete para que ela chame a segurança do shopping. B. Finge que não percebeu, afinal, você não teve nada a ver com isso. C. Fala para o atendente e se oferece para pagar o lanche furtado. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 6. Você está em uma festa com seus amigos. Um deles é alérgico a chocolate. Você percebe que ele tenta esconder, mas come um brigadeiro. Depois de alguns minutos, o seu amigo começa a passar mal e pede que você ajude, ligando para os pais dele, mas implora que você não conte que ele comeu um brigadeiro e garante que, após tomar o remédio trazido pelos pais, melhorará na hora. Você pega o telefone, liga e... A. Chama os pais dele e diz exatamente o que ele lhe pediu que dissesse. B. Chama os pais dele e conta tudo o que houve, mesmo sabendo que ele ficará chateado com você. C. Chama os pais dele e pede que eles peçam explicações ao próprio filho. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 7. Você está prestes a entrar em um parque de diversões com seus colegas, acompanhado dos pais deles, pois seus pais não estão com você. A idade máxima para pagar meia entrada, metade do valor do ingresso, é de 7 anos e vocês têm 8 anos. O pai de um de seus colegas pede que todos digam que tem 7 anos a pessoa responsável por vender os ingressos, para que, assim, economizem pagando meia entrada. Diante desse pedido, você A. Faz tudo de acordo com o combinado. B. Diz que prefere voltar para casa e liga para os seus pais. C. Não fala nada, mas se sente incomodado com a situação. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 8. Você e o seu colega estão andando pelo pátio da escola na hora do recreio. Então ele encontra um apontador novo e diz: "Olha o que eu achei! Eu estava mesmo precisando de um apontador. Perdi o meu ontem. Vou ficar com esse aqui, pois achado não é roubado." Nesse momento, você A. Concorda com ele, pois ele teve muita sorte. B. Discorda dele, pois acha que é necessário encontrar o dono do apontador. C. Não fala nada para ele, mas relata o ocorrido a um adulto. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C.
personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 9. Para fazer uma brincadeira com um amigo seu, você pega o celular dele, que estava destravado, acessa uma rede social e escreve uma mensagem provocativa para um outro colega em nome do seu amigo. O colega que recebeu a mensagem não reage bem, fica muito chateado e confidencia a você que irá romper a amizade com o autor da mensagem, atitude que você não esperava que ele tivesse. Ao ouvir o desabafo do seu colega, você A. Conta que foi você quem escreveu a mensagem. B. Não diz nada e acha tudo muito divertido. C. Não diz nada, mas no fundo se sente arrependido. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. 10. Você está na fila da lanchonete da escola esperando a sua vez para comprar um lanche. A fila está longa, há muitas pessoas na sua frente e atrás de você. Faltam menos de 5 minutos para tocar o sinal de término do intervalo. Um colega que está bem no começo da fila chama você para ocupar o lugar à frente dele. Ao ouvir o convite, você A. Agradece e sai correndo na direção dele. B. Agradece, mas diz que prefere respeitar a fila. C. Agradece, desiste de ficar esperando na fila e tenta voltar depois. Que tipo de conflito é este? A. Personagem versus personagem. B. Personagem versus si mesmo. C. Personagem versus sociedade. D. Personagem versus natureza. Agora, confira as respostas sobre os tipos de conflito. Resultados. Se você acertou de 1 a 4 questões, precisa analisar melhor os tipos de conflitos que ocorrem no dia a dia das pessoas. Se você acertou de 5 a 8 questões, você já reconhece vários tipos de conflitos, mas precisa melhorar sua capacidade de interpretação. Se você acertou de 9 a 10 questões, parabéns! Você reconhece a natureza dos conflitos rapidamente. Isso pode ajudá-lo a fazer boas escolhas. Clube do Livro, Professora Lu.